E vamos à Escritura, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, a partir do verso 8. Nós vamos ler até o verso 15. Diz assim a palavra. Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Amém. Esse texto que nós lemos agora, ele compõe a carta, como está aí, né? A carta de Paulo aos Romanos, e é importante a gente dizer que a carta aos Romanos foi escrita com o propósito. O apóstolo Paulo estava evangelizando o mundo todo. Ele está aqui no final da sua terceira viagem missionária e ele quer ir além e precisa da ajuda de pessoas para fazer isso, porque ninguém torna Jesus conhecido sozinho. Jesus constituiu igreja para que a igreja faça isso. Então, sempre que alguém vai, precisa ter outros que o estejam apoiando. E Paulo escreve aos Romanos, à igreja, aos irmãos que estão em Roma, para pedir esse apoio. E aqui, e na carta como um todo, ele faz um resumo do evangelho que ele prega. Nessa sessão, que na verdade começou no capítulo 9, Paulo está explicando para a igreja em Roma como que é isso que ele, sendo um judeu e discípulo dos grandes mestres, ou de um grande mestre do judaísmo, como que ele se envolveu com ministrar a palavra ou as boas novas da salvação para os que não são judeus. Então ele está dizendo aqui, ele está explicando para eles que sim, Deus escolheu um povo, mas esse povo não topou a forma como Jesus traz essa palavra da salvação, não aceitam Jesus, não recebem Jesus, e a salvação, então, a porta se abre para todo mundo que não era judeu. E ele está dizendo, nesse texto que nós lemos aqui especificamente, que não existe diferença quando se fala de salvação entre os judeus, que eram o povo originalmente destinados a receberem a salvação de Deus, começaria por meio deles, essa era a promessa lá de trás, e como que, enfim, eles não quiseram, e agora? Bem, alcança todo o restante do mundo, não existe diferença, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bem, para nós dizermos hoje que Jesus Cristo salva, eu quero dizer para você que Jesus Cristo salva todo mundo.
todo mundo que invocar o seu nome. Para nós que não somos ou que somos do grupo dos não-judeus, talvez na sua versão da Bíblia esteja os gentios, isso pareça muito óbvio. Mas deixa eu cutucar a nós aqui sobre essa realidade, como que isso também nos alcança. Será que a gente pode fazer a leitura de um outro texto da Bíblia, para que isso fique mais claro? Essa frase que o apóstolo Paulo usou no versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, ele está contido dentro de uma profecia que para nós está no Antigo Testamento. É a profecia de Joel. Um texto muito interessante. O profeta Joel, ele não tem as suas datas muito bem definidas. A data da sua profecia não é muito bem definida. Em que contexto ele estava profetizando isso não é muito claro. E ninguém sabe exatamente, assim, bem quando e qual que era o estilo de vida que o povo estava vivendo. O que se sabe quando a gente olha a profecia de Joel? Joel tem 3 capítulos. É um livro muito amado por nós pentecostais, especialmente, né? Joel, ele começa falando, o tema do livro de Joel, da profecia de Joel, é o dia do Senhor. Qual que é o tema? Dia do Senhor. Mas o dia do Senhor, em Joel, tem 2 vertentes. Primeiro, uma vertente do passado. Deus trouxe julgamento sobre o seu povo por meio de uma grande tragédia nacional, que foi uma praga de gafanhotos, e gafanhotos que entraram no país e consumiram todas as lavouras. E preste atenção que, naquela época, as lavouras, elas eram de subsistência. Então, quem cultivava, a sua lavoura servia de moeda de troca, né, para poder ter o seu mantimento em casa. Então, não eram empresas como nós temos muito hoje no nosso país, né? Empresas que cultivavam grandes quantidades de terra. Não, pessoas tinham seus pedacinhos de terra, ali elas plantavam uva, ou plantavam trigo, ou a cevada, enfim, plantavam com aquilo que colhiam. Para a sua família, eles tinham manutenção para o determinado tempo. Bem, quando vem uma praga de gafanhotos, essa praga acaba com tudo. E no capítulo 1 de Joel vem, inclusive, 4 tipos de gafanhoto, que a gente não sabe exatamente também o que significa. Provavelmente não eram 4 tipos de gafanhoto, mas 4 fases do ciclo de vida de um gafanhoto. Então, o primeiro que aparece está na 3ª fase, o segundo que aparece, então, é a 4ª fase. Então, chega um grupo que come tudo. Esse grupo fica fortinho e vai para a próxima fase do ciclo de vida. Aí que eles comem tudo mesmo. Quando eles estão bem fortinhos, o que eles fazem? Se reproduzem. E aí vai todo mundo embora e ficam as larvas. Quando você pensa que acabou, lá vem as larvas, e aí as larvas começam a comer o que você achava que já não tinha, e aparecem as ninfas, né? O segundo estágio aí que bem, né? Devastação total. Aí ele diz, mas nós como povo precisamos nos arrepender. Deus nos ouve. Gente, vamos nos arrepender. E ele fala, e sabe isso que aconteceu no passado? Quando tudo acabou, está vindo pior. Está vindo algo semelhante. Mas a gente tem uma chance aqui. A gente tem uma chance de que, se nós nos arrependermos, Deus não vai deixar essa tragédia nos alcançar. Na verdade, Deus nos dará livramento. Se a gente se arrepender de coração, for buscar a Deus, então
Deus vai mudar isso que tem cara de tragédia em algo que vai ser, na verdade, uma grande prosperidade. Olha aí que maravilha. A gente precisa se arrepender. E quando você olha, vamos lá em Joel, no finalzinho do capítulo 2, ele diz assim: melhor do que isso, Deus nos restaurando, a gente vai estar com a vida resolvida, o coração voltado para Deus. Olha o versículo 28, então, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre os servos e servas. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Opa, a gente leu isso agora ali em Romanos. Pois alguns no Monte Sião, em Jerusalém, escaparão, como o Senhor prometeu, estarão entre os sobreviventes que o Senhor chamou. No capítulo 3, Deus começa a julgar as nações que oprimiram o seu povo, para dizer no final: perdoarei os crimes de meu povo que ainda não perdoei, e eu, o Senhor, habitarei em Sião. Perceba que a profecia de Joel, num primeiro momento, parece que esse tal de toda a carne, que nós lemos, né, o todo tipo de pessoa que nós lemos no versículo 28, e no 32, todo aquele que invocar o nome do Senhor, parece que é a gente, todo aquele que é nós, todo tipo de pessoa que é a gente. Não é bem todo tipo de pessoa. É todo tipo de pessoa que é a gente, porque a profecia é pra gente. Deus está livrando a gente, a gente, a gente, a gente. Mas, lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz: então, pessoal, o tal do agente ficou maior. Porque quando Deus diz todo tipo de pessoa, ele quer dizer todo mundo. Quando a gente pensa em Jesus salva, e que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Deus está falando de todo mundo. Dentro do contexto do povo que originalmente tinha essa palavra, isso era extremamente, ou soava extremamente agressivo. Por quê? Porque aquele povo tinha recebido as promessas de Deus e se via como alguém diferenciado no palco do projeto divino de restaurar todas as coisas. E aí a gente fala: eles. Mas sabe que a gente aqui, eu vou até falar baixo, né? Vou até falar mais baixo. Sabe que a gente aqui às vezes tem o mesmo tipo de pensamento? Quando Deus fala, todo aquele que invocar será salvo, Deus está falando daqueles que têm alguma ideia do que significa ser salvo e também dos que não têm qualquer consciência de que precisam de salvação. Originalmente, o povo judeu, os
israelitas, né, e agora os judeus, estão se vendo como aqueles que serão salvos. E eles entendem que Deus vem para restaurar o seu povo. Agora, os gentios, os não-judeus, não têm a menor ideia do que está acontecendo. Os não-judeus, os gentios, em suas religiões e paganismo e tudo mais, tinham deuses e rituais. Mas os deuses e rituais dos não-gentios não falavam sobre pecado e salvação. Os rituais tinham a ver com resolução, entre aspas, de problemas, das situações, enfim, da vida comum, o alívio para uma pretensa pós-vida. Era isso aí. Ninguém estava ocupado com salvação. Os judeus, por sua vez, tinham na sua mente que também não precisavam lá dessa salvação toda. Afinal de contas, eles eram o povo escolhido de Deus e detinham a exclusividade do acesso a Ele, independente do que fizesse. Ou seja, a salvação não era exatamente uma necessidade, mas era algo desejável, ser salvo no sentido de ter benefícios, sabe? Porque com Deus a gente já está, Deus é o Deus nosso, Deus cuida da gente e a gente não precisa de nada disso. Bem, nós, aqui no século 21, já a igreja do Senhor formada por gentios, por não-judeus, nós vamos conviver no dia a dia nosso com pessoas que vivem religiosidades cristãs até. Pessoas que em sua religiosidade entendem que não precisam de salvação. Que coisa, né? Tem gente que é bem religiosa. Você conhece alguém bem religioso? Pois é. Tem lá a cordinha, todo dia de manhã, 6 horas, e 6 da tarde, 18 horas, a cordinha vai rodar. Todos os momentos ali tem a sua hora de seus rituais, e tem os seus dias santos, os seus dias sagrados, e existe lá o checklist da religiosidade para dizer: eu não preciso de salvação. Eu já faço tudo o que eu preciso, Deus está comigo. Tem aquele pessoal que é um religioso diferente. É aquele que acorda de manhã e fala: Deus, o Senhor é meu amigo, viu? Lembra disso. Então, vai me protegendo no dia, vai guardando minha família, que nada de mal me aconteça, e eu estou indo para o centro de Brasília e preciso de uma vaga para estacionar o carro. É um tipo de religiosidade. Eu estou, juntinho com Deus. Por outro lado, também nós convivemos com pessoas que tratam com entidades, pseudo-divindades, para o seu dia a dia. Tem rituais que não tem nada a ver com aquilo que está na Bíblia. Tem as suas mandingas, tem seus sacrifícios, seus tipos de conversa, a invocação de quem quer que seja, ou do que quer que seja. Nós estamos convivendo com essas pessoas, e o negócio é o seguinte: eles também precisam de salvação. Por mais que não percebam, por mais que não entendam, precisam de ser salvos, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, tem gente que nós vamos conviver que entende alguma coisa, mas não está salva. E tem gente que não entende nada e também não está salva. E a gente faz o quê?
Porque Jesus Cristo quer salvar. Essa palavra de Paulo Deus abençoa generosamente todos os que o invocam. Às vezes, a gente que já conhece salvação fica meio grilado com isso. A gente, sei lá, todo mundo aqui, né, tem suas causas. Tem ou não tem? Temos os nossos conflitos, temos as nossas dificuldades, temos os nossos enfrentamentos, temos os nossos boletos. A gente já conhece Deus, a gente conversa com Deus e continua em enfrentamento. Aí aparece alguém que não tem nada a ver com a fé que nós seguimos e no seu desespero clama a Deus. Esse que ou é religioso, tem práticas religiosas, mas salvação mesmo deixa para lá. Tem esse que não entende nada e não quer saber de nada, tem seus ritos com outras entidades, e ele vai e fala: ó Deus, se você existe, resolve isso aqui para mim. Deus vai lá e resolve. E a gente fica do lado de cá. É sério, Deus? Pois é, mas por que Deus faz isso? É a graça de Deus, é Deus se revelando para dizer: amigo, vem para cá, eu estou aqui. Eu estou aqui para ser seu Deus, eu quero te salvar. Você vive essa prática de religiosidade, isso não te traz para perto de mim, vem para perto. Ou você que acha que eu nem existo, mas você me clamou, eu te respondi, vem para perto, vem para cá. Deus quer salvar a gente. E Deus abençoa generosamente, olha só que coisa. Abençoa generosamente todos os que o invocam. Por isso que a gente não pode deixar de falar. Por isso que a gente tem que insistir em dizer: existe um Deus que quer salvar, existe um Deus que quer trazer você para perto do coração dele. Segundo, tem gente que está próxima a mim e tem gente que está longe de mim. E aqui, quando a gente volta para o texto original, esse povo que recebeu a mensagem da salvação primariamente, essa comunidade que estava fechada, muito próxima ao apóstolo Paulo, ele faz parte desse grupo, e ele se vê envolvido nele. E tem os gentios, é gente que está lá longe, gente que não tem nada a ver comigo. Sabe, interessante a gente falar sobre que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e como a gente precisa continuar comunicando, inclusive para quem está do nosso lado. O problema é que quem está muito perto da gente desconfia da mensagem que nós pregamos. Alguém aqui sabe o que eu estou falando? Desconfia. Ele te conhece. A pessoa te conhece. Aí você agora está com a vida nova, chega com a mensagem, dá boa notícia de que Deus quer salvar, Deus quer trazer para perto, e a pessoa que viveu com você a vida inteira olha para você e diz: o que ela arrumou agora, meu? Onde ela quer chegar com isso? Já vi esse filme antes. Ah, não. Ai, a novidade de 2025. Agora todo mundo precisa ser salvo. Pois é. Especialmente quando os pecados da pessoa
são expostos no sentido de que porque o evangelho incomoda mesmo. É verdade, o evangelho vai incomodar. Jesus quer ser o Senhor da vida do ser humano, ponto. E o ser humano tem em si muitos senhores. E claro, quando você chega para dizer, ó, Jesus Cristo quer te salvar, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer direcionar a sua vida. E a pessoa que está do outro lado vai dizer, então, eu estou indo bem, sabe? Eu estou mandando bem. Eu não preciso de ninguém dizendo para mim o que eu tenho que fazer. Eu gosto de estar no controle, eu estou tendo minhas alegrias, o meu prazer, estou me dando bem. É certo que tem um pessoal que está muito bravo comigo porque eu estou me dando bem, que eu estou passando por cima de muita gente, mas deixa para lá. Da minha vida cuido eu. Aí você chega para essa pessoa que é próxima de você, ela já tem aquele, né, viveu com você a vida inteira, e aí fica desconfiado. Pois é. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Inclusive o que está perto de você. O desconfiado. O que está longe de você também precisa de invocar o nome do Senhor para ser salvo. Pessoas das quais a gente talvez nunca tenha ouvido falar. Povos, línguas, nações. Gente que você nunca conheceu ninguém, sei lá, do Azerbaijão. Pois é, o povo do Azerbaijão precisa ser salvo. Eles têm que invocar o nome do Senhor. Mas eu não conheço ninguém de lá, pois é. Como é que a gente faz para ir lá? Então, quando alguém chega lá, esse alguém ainda também é vítima, por assim dizer, de desconfiança. Por quê? Porque ninguém conhece ele. Olha aí que legal. Ninguém conhece esse missionário, como nós oramos por eles aqui, que se veste diferente, que fala diferente, que não entende os costumes, que come diferente, que ora a um Deus diferente. Por que essa pessoa é digna da minha confiança? Nunca vi. Chega aqui agora dizendo que Jesus me ama. E quem é Jesus mesmo? É a pergunta que foi feita pelo apóstolo. Como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? São perguntas muito pertinentes. Porque quem está longe também precisa invocar o nome do Senhor para ser salvo. E nós precisamos assumir essa responsabilidade. Por quê? O povo original, os judeus, não tinham o menor interesse em que os outros invocassem o nome do Senhor. Não tinham. O interesse deles é que os outros povos praticassem a sua religião. Ah, pastor, mas é a mesma coisa. Não, não é não. Não é. Invocar a Deus e praticar religião são coisas diferentes, e nós precisamos entender, queridas e queridos que aqui estamos, que a gente não está vendendo religião. Nós não somos mercadores de religião. O que eu falei? Nós não somos mercadores de religião. A gente não está aqui para vender religião. Ó, minha religião está mais barata, né? Compre 2 e leve 3. Minha religião hoje está em promoção e se você receber a minha religião hoje, você vai ganhar esse bônus. Você vai para o céu e vai receber o Espírito Santo na sua vida. Hoje, promoção da semana. Não, nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para dizer, invoque o nome do Senhor e você será salvo. O problema é que a gente quer vender religião para quem está perto e para quem está longe. Nosso interesse precisa ser o de apresentar Deus para as pessoas, para que as pessoas se inclinem a Deus no seu coração. Tem uma experiência de conversão
a Deus, relatada nas Escrituras, ela está no segundo livro dos Reis. Alguém aqui já ouviu falar em Naamã? Alguém aqui já ouviu falar em Naamã? Pois bem, Naamã, ele era um general de um povo que era agressor, por assim dizer, do povo escolhido de Deus. Até aí, vamos lá. Bem, esse general, responsável por muitas campanhas de sucesso contra o povo escolhido de Deus, é acometido de lepra. E sabe quem ele vai procurar? O Deus do povo que ele agride. Está todo mundo aqui com boas razões para dizer, amigo, ou amigo não, inimigo, aqui você não tem vez. O nosso Deus não vai curar você. Tomara que você morra, né? E, enfim. Mas o Deus da Bíblia é o Deus que quer se revelar, o Deus que disse, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Esse Deus diz, não, mas eu quero salvar, eu quero alcançar, e opera um milagre absurdo. Milagre só por milagre, né? Já é algo absurdo, mas enfim. Deus opera esse milagre na vida de Naamã, e Naamã é curado instantaneamente da lepra, depois de ter que se curvar para saber que Deus faz as coisas do jeito dele. Naamã tem a sua lição de humildade também, não se preocupe. Ok. E Naamã chega para o profeta Eliseu, que foi o instrumento que Deus usou para levar cura para ele, e diz assim, então, eu estou voltando para minha terra, amigo. E na minha terra, eu sou o chefe da segurança pessoal do rei. Eu tive uma experiência com Deus. O meu rei não. O meu rei vai continuar entrando no templo do Deus ou da entidade que ele serve. O que eu faço? Porque na hora que o rei chegar lá, ele vai se curvar diante da entidade. E eu sou o cara que apoia o rei para ele se curvar. Ou seja, eu me curvo junto. Problema para você resolver. E agora? O que você faria no lugar de Eliseu? Ah, não! Eu conheço alguns que, vendendo religião, diriam, aproveita que você entrou no templo e quebra a imagem do Deus todinha. Aproveita que você tem acesso e destrói a imagem. Ou, se você vai estar lá, você já entra clamando sangue. Entendeu? Oh. Pois é. Para que tudo derrube, para que tudo feche, para que tudo... Quando a gente vem de religião, esse é o nosso comportamento. Mas quando a gente está falando de um Deus que generosamente abençoa aqueles que o invocam, e isso incomoda a gente, porque a gente é religioso pra caramba. Nós somos religiosos, a gente gosta disso. E olha que eu estou falando lá no Antigo Testamento, hein? Eliseu diz para ele, seu coração está em quem? Em Deus, o Deus que me restaurou. Fique em paz, amigo. Faça o que você tem que fazer, mas continue adorando, clamando, invocando o nome do seu Senhor agora. É difícil para a gente aceitar esse tipo de coisa, porque fere religiosidade, fere padrões que nós estabelecemos, mas Deus, a Bíblia deixa muito claro, Deus abençoa generosamente todos aqueles que o invocam. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os de perto e os de longe, na sua cultura, no seu jeito de ser. E muitas vezes os que estão perto de nós estão incomodados porque não veem em nós uma vida de relacionamento com um Deus de quem nós falamos, mas veem
religiosidade. Mas Jesus quer salvar, viu? O que eu falei? Jesus quer salvar. Aproveitar aqui para fazer um comercial, né? O nosso livro, a seção 3 dele fala onde fazer Cristo conhecido. Tem um capítulo lá que é o capítulo 19, que o pastor Antônio escreveu. Como falar de Cristo para as pessoas que estão muito perto de mim. Realmente é desafiador. Pode ser desafiador, mas ele apresenta um bom caminho ali. Terceiro lugar. Todo aquele que invocar. A Bíblia está falando aqui de pessoas que eu gosto e dos que eu não gosto muito. O povo para quem originalmente a salvação estava sendo apresentada, eles eram muito fechados a respeito de se relacionarem com outros povos, especialmente no que dizia em assuntos de fé e de religião, dizia respeito a assuntos de fé e religião. A gente tinha comércio, a gente se via na rua, mas falar de fé e religião, não. Minha fé, minha religião, a sua é a sua. Se quiser vir para mim, você vai ter que fazer um monte de coisa para... Enfim, e é isso aí. Mas é melhor que você não venha. Fique aí onde você está. A promessa é para nós, tudo aqui é para nós. A ideia de levar a boa notícia da salvação de Deus, e veja bem, na concepção deles, era o nosso Deus. Então, quando eu estava falando que Deus quer salvar, eu estou dizendo que o meu Deus quer salvar. Para pessoas de quem a gente, não está muito ligado, a gente não gosta muito daquele pessoal. Então, dizer que o meu Deus quer salvar esses que a gente não gosta muito, isso é uma ideia muito absurda. Não. O meu Deus vai salvar quem eu gosto. Isso foi uma situação, queridos, que os nossos primeiros irmãos, a igreja primitiva precisou superar. Nem tudo era flores, tá? Na igreja primitiva. E aqui tem um nó que desceu difícil. Uma casca de pão que desceu arranhando na garganta. Esse negócio de que o nosso Deus quer salvar aquela galera lá, mas a gente nem gosta deles. Pois é. Você vai ver isso bem no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, esse momento em que Pedro vai meio que empurrado pelo Espírito Santo para a casa de um oficial do exército que está dominando tudo. Então Pedro vai meio que empurrado, o Espírito Santo meio que empurra ele para lá. Chega lá, ele começa com uma conversa até legal. Agora sei que Deus não faz diferença, entre as pessoas, então eu vou falar para vocês aqui como é que é a salvação de Deus e tal. E aí ele ainda está falando, e o texto vai dizer, no verso 47 do capítulo 10 de Atos, que Pedro ainda estava falando e o Espírito Santo caiu. Se quiser olhar na sua Bíblia, pode olhar aí. A palavra que a Bíblia usa é o Espírito Santo caiu. Buf! Em cima daquele pessoal de que a gente não gosta muito. E eles começaram a viver a experiência que eles tinham vivido ali no capítulo 2 e que Pedro tinha citado Joel. Olha aí, dorme com esse barulho. Lá em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, que nós conhecemos como dia do Pentecoste, naquele dia, o pessoal disse, tá todo mundo bêbado aí. Aí o apóstolo Pedro sobe, se ele fosse um baiano, ele subia num banquinho. Então, ele sobe em alguma coisa e fala assim, não, irmãos, tem nada a ver. Isso é o cumprimento da profecia do profeta Joel.
Derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoa. Seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Naquele dia derramarei o meu espírito até mesmo sobre os servos e as servas. E todo mundo, eita glória! Mas Pedro ali está falando que todo tipo de pessoa era quem? Era nós. É a galera que a gente gosta. Todo tipo de pessoa, desde que esteja na galera que a gente gosta. Quando chega no capítulo 10, o verso 47, Pedro e os irmãos olham aquilo e falam assim, eita! Todo tipo de pessoa significa todo tipo de pessoa. O que a gente vai fazer? Bem, os camaradas já foram batizados com o Espírito Santo. A gente tem que batizar todo mundo. Porque eles estão invocando o nome do Senhor e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, inclusive os que eu não gosto. Sabe, gente, eu já falei isso aqui algumas vezes, tem muitas pessoas por aí que nós queremos demais ver no céu. Tem ou não tem? Familiares nossos, amigos nossos. Gente boa! Gente fina, educada, generosa, bondosa, boa de conversa. A gente queria tanto ver essa pessoa no céu. E a gente trabalha, e a gente fala, e a gente manda versículo no WhatsApp. E a gente manda um videozinho, né? Assiste esse videozinho aqui. E a gente insiste em trazer para algumas programações da igreja, que tem mais ou menos a cara da pessoa, porque a gente gosta muito dessa pessoa, e a gente quer ver essa pessoa no céu. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem, oxe. E eu vou te dizer, Deus quer salvar esse pessoal aí. Deus quer salvar essa gente boa todinha, porque não adianta ser bom, né? Tem que confessar Jesus como o Senhor da vida. Bem, mas tem uma moçada, veja bem, o nosso coração ele está em processo de tratamento. Ele está vivendo a santificação. Eu reconheço isso, certo? Nosso coração, ele está no processo. Tem uma galera, tem uma moçada, que a gente olha e se pergunta, será que eu vou ter que dividir o céu mesmo com esse fulano? Será que esse cicrano, se eu encontrar com essa figura lá no céu, a gente vai ter um problema? Vai. Não dá para esse cara ir para o céu, não. Não dá para essa mulher ir para o céu, não. Mas de jeito nenhum. Pensa numa pessoa perturbada, chata. Porque tem aquele que é legal pra caramba, bom de papo, generoso. E tem aquele que é a porrinha, que fala mal, que te xinga de cima e embaixo, que humilha todo mundo. Que é mão de vaca, murrinha. Tem. Que fala mal de você, que não deixa você subir na vida, que puxa seu tapete, que não curte as suas publicações nas redes sociais. Tem esse também. E aí a gente fala, mas é para ele ir para o céu também? Quer saber? Eu não mando um versículo para ele. Se Jesus quiser salvar, Jesus que levante alguém, e se ele for salvo, que Jesus arranje um endereço para ele muito longe do meu lá no céu. É. Tem alguns que ousam dizer na rua de baixo, né? Vai morar na rua de baixo, na minha rua não. Esse era o sentimento que esse povo também tinha. A salvação, todo aquele que invocar o nome do Senhor, somos nós, esse pessoal que a gente gosta. O pessoal que nos oprime,
eles tinham que ser bem queimados no fogo do inferno. E Deus podia pegar umas lições com Nabucodonosor, né, para aquecer a fornalha 7 vezes mais. E Deus fazia assim uns castigos bem pesados para alguns, porque a gente não quer lá, presta atenção, deixa eu te dizer uma coisa. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você gostando ou não gostando das pessoas, Deus quer salvá-las. Deus, o nosso Salvador, quer que todas as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, e a verdade se chama Jesus Cristo. Deus quer salvar. E tomara que você não seja a pessoa que alguém estava dizendo, se esse cara for para o céu vai dar ruim. Não seja essa pessoa, por favor. Eu vou pedir de novo, por favor, não seja a pessoa que motiva alguém a dizer, não dá para essa pessoa ir para o céu. Não seja. Seja o cara legal, seja a mulher gente boa, que todo mundo quer ver no céu. Você não vai agradar todo mundo, tá bom. Mas não seja aquele que as pessoas dizem, esse não dá. E por aqueles que você não queria muito que tivesse por lá, deixa eu te dizer, o seu Senhor quer que elas estejam lá. E se você disser, mas ele não merece, eu vou te dizer, você também não merecia. E se você disser, mas ele fez tanta coisa, eu vou dizer, você continua fazendo tanta coisa. E se você disser, eu não consigo perdoar, deixa eu te dizer, Deus está te perdoando agora por tudo que você vem fazendo. Deus quer salvar a todos. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E Deus abençoa generosamente todos os que o invocam. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é igual a gente. Aliás, a pastora Gemária gosta muito de dizer essa frase. Esse nosso Deus não é gente. Ele está acima de tudo. Nosso Deus é santo. E em sua santidade Ele quer abraçar todos, Ele quer salvar todos. E a gente precisa levar essa mensagem de salvação para todos. Deus quer salvar, Jesus Cristo salva todo aquele que invocar o seu nome. Amém? Bem, se tem alguém hoje nesta casa ou nos acompanhando pelas redes sociais que entendeu que precisa de salvação, seja porque esteve ou está ou tem vivido distante de Deus, seja porque tem vivido uma vida religiosa, seja porque nunca soube nada a respeito de Jesus, eu quero te dizer que Jesus quer te salvar hoje aqui, sim. Jesus tem salvação para você. E se você quer salvação, nós já estamos orando por você. Também quero orar por você que tem resistências com aquelas pessoas que você não gosta de comunicar-lhes a salvação. Ou talvez com as pessoas que estão longe. Ou talvez com as pessoas que não têm consciência de salvação, você talvez diga só deixa para lá. Eu quero orar para que o amor de Deus arda mais forte no seu coração hoje aqui. Que você seja despertado no amor de Deus para que haja salvação. E assim eu quero perguntar, tem alguém aqui que quer receber salvação em Cristo Jesus hoje? Se tem alguém, por favor, deixe-me saber que você está aqui só para eu poder orar por você especificamente. Se você está em casa, coloque a mão sobre o seu coração. Se você está aqui, faz um sinal aí onde você está, só para eu ver, e a gente vai orar por você. Amém.
Se você precisa de um tratamento de Deus aí, por mais amor, também quero convidar você para colocar a sua mão sobre o seu coração, para que a gente tenha essa palavra juntos, agora, diante do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, Deus nosso, o teu nome é exaltado sobre toda a terra. Nós te amamos e queremos fazer o teu nome conhecido, para que todo aquele que invocar o teu nome seja salvo. Oramos por aqueles que nesse momento estão dizendo: eu quero salvação em Cristo Jesus. Eu quero salvação, eu preciso de salvação. Senhor, recebe como filho, traz para perto de ti, revela-te a essa pessoa cada vez mais. Também quero te pedir, Senhor, coloca no nosso coração, ou desperta no nosso coração amor de verdade por esses que não te conhecem, nunca se interessaram por saber, esses que estão longe, esses que nós não gostamos. Que no nosso coração arda o teu amor, para que haja salvação. Que o Senhor abençoe generosamente todos os que te invocam, especialmente com salvação. Com salvação. Que haja invocação do teu nome, por salvação, para a glória do teu nome. É a nossa oração que fazemos a ti aqui, agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. E glória a Deus.